Sofia sentiu a pontada no pulso enquanto mexia o caldeirão. Naquele momento, o medo gelou o peito dela de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Não era o frio do ar-condicionado do corredor, que de vez em quando chegava até a cozinha quando alguém abria a porta. Era um frio de dentro, um frio que nasce na barriga e sobe devagar até a garganta. E o pensamento veio junto, claro e pesado como uma panela cheia. E se eu não conseguir mais trabalhar amanhã, quem vai pagar minhas contas? Se você tem mais de 50 anos e já acordou de madrugada com esse mesmo pensamento grudado no teto do quarto, fica aqui comigo, porque a história que eu vou te contar hoje não é sobre sorte, não é sobre herança, não é sobre aquela prima que casou bem ou sobre o vizinho que ganhou na loteria. É sobre uma mulher comum, com mãos calejadas e pés inchados, que passou a vida inteira enchendo o prato de todo mundo e chegou aos 58 anos sem conseguir lembrar a última vez que tinha enchido o dela. O nome dela é Sofia, e talvez você a conheça melhor do que imagina. Talvez você a reconheça na sua própria mãe, na sua vizinha, na mulher que você vê no espelho quando está cansada demais para fingir que está bem. Sofia mora num bairro que fica a 40 minutos do centro, em um apartamento de 2 quartos que ela aluga há 11 anos. O apartamento tem umidade na parede do banheiro que o proprietário prometeu resolver 3 vezes e nunca resolveu. Tem uma grade na janela da cozinha que range quando o vento bate. Tem uma geladeira que faz um barulho de motor de vez em quando, especialmente de madrugada, que ela já aprendeu a ignorar porque chamar técnico custa dinheiro e a geladeira, por enquanto, ainda está gelando. O apartamento não é bonito, mas é dela, no sentido de que é o lugar onde ela dorme, onde ela guarda as coisas dela, onde ela existe, quando não está servindo todo mundo. Sofia acorda às 4h40 da manhã. Não porque queira, que fique claro. Não é uma dessas pessoas que acorda cedo e sente que o dia começa melhor assim. Ela acorda às 4h40 porque o ônibus das 5h15 não espera. E se ela perder esse ônibus, o próximo só vem 40 minutos depois. E aí ela chega atrasada na escola. E Sofia não chega atrasada. Em 32 anos de trabalho, ela pode contar nos dedos de uma mão as vezes que chegou depois do horário, e todas elas tinham uma justificativa que ela poderia provar com documento se precisasse. Ela calça o tênis logo na porta. Um tênis que já está pedindo aposentadoria há pelo menos 2 anos. O solado de escola na lateral direita, ela já colou 3 vezes com aquela cola de sapateiro que vende na farmácia, a cola que vem num tubinho azul e que parece resolver o problema por umas 3 semanas antes de descolar de novo. O tênis aperta um pouco no dedão do pé esquerdo quando ela anda muito, mas comprar tênis novo custa em torno de R$ 180, num de qualidade razoável, e R$ 180 é dinheiro que sempre tem outro destino antes de chegar nos pés dela. Ela pega a bolsa, apaga a luz da cozinha, fecha a porta com cuidado para não acordar a vizinha do lado que tem um bebê pequeno e sai para a rua. O bairro ainda está dormindo. Tem um cachorro que late de longe todas as manhãs quando ela passa, o mesmo cachorro, o mesmo latido, como se fosse um relógio com pelo. O céu está cor de chumbo escuro nessa hora. Aquela cor que não é mais noite, mas ainda não é manhã, que parece que o mundo está hesitando. Sofia caminha rápido porque o frio da madrugada entra pela blusa e ela não tem hábito de usar casaco para ir trabalhar porque o casaco fica quente dentro da cozinha e ela teria que ficar carregando o dia todo. Ela não reclama, nunca reclamou. Reclamar, na filosofia silenciosa de Sofia, é coisa de gente que tem tempo sobrando. E Sofia nunca teve tempo sobrando na vida. O ônibus chega com 2 minutos de atraso. Sofia sobe, passa o cartão, vai para o banco do meio, porque o do fundo chacoalha muito e o da frente fica no sol. Ela senta, apoia a cabeça no vidro e fecha os olhos por uns 15 minutos. Não dorme.
Só descansa os olhos. É a única quietude que o dia vai oferecer antes que tudo comece de novo. Na escola, ela é a primeira a chegar. A cozinha ainda está escura quando ela entra, e ela acende as luzes uma por uma, com aquele gesto automático de quem já fez a mesma coisa 1200 vezes e nem precisa mais pensar. Liga o exaustor. Abre a torneira para checar a pressão da água. Verifica o gás. Olha o cardápio do dia que está colado na porta da câmara fria, num papel plastificado. Sopa de legumes com macarrão. 340 porções. As mãos entram na água fria para lavar as panelas às 6 da manhã. Saem da água quente do fogão às 2 da tarde. Todos os dias, segunda a sexta. E às vezes, sábado, quando tem evento na escola, festa junina, formatura do jardim de infância, uma daquelas comemorações que todo mundo acha bonito assistir, e ninguém pensa em quem ficou desde as 6 da manhã preparando o lanche que vai ser consumido em 20 minutos. As articulações do pulso direito de Sofia têm uma memória própria, separada da memória dela. Elas lembram cada caldeirão. Cada vez que ela mexeu feijão para 300 crianças sem parar por 40 minutos. Cada panela pesada que ela levantou, cada travessa que ela carregou, cada vez que ela abriu aquela tampa de alumínio com força, porque a tampa tinha entortado um pouco e não saía fácil. O corpo guarda o que a gente não para sentir. Guarda em forma de rigidez, de pontada, de aquele formigamento que começa no dedo mindinho e vai subindo devagar. Naquela manhã de terça-feira, a pontada chegou sem avisar. Sofia estava mexendo o caldeirão de sopa. O vapor subia na cara dela, úmido e quente, cheirando a louro e sal e cenoura cozida. Ela tinha a concha na mão direita e estava fazendo aquele movimento circular que ela faz sem pensar, mexendo pelo fundo para não deixar grudar. E então veio um estalo elétrico que subiu do pulso até o cotovelo em menos de um segundo. Não foi uma dor suave, não foi um aviso gentil. Foi uma coisa afiada e direta que fez ela soltar a concha. A concha bateu na borda do caldeirão e ficou meio pendurada ali. Sofia olhou para a mão direita. Os dedos tinham formigado. Ela fechou a mão devagar. Abriu. Fechou de novo, como se estivesse testando se aquilo ainda obedecia. Em volta dela, a cozinha continuava. O barulho do exaustor, o chiado do fogão. Uma das ajudantes, a Rosângela, chamou o nome dela de longe, perguntando se podia já colocar o macarrão. Sofia respondeu que esperasse mais uns 5 minutos. A voz saiu normal. Ela pegou a concha de volta. Continuou mexendo. Mas o pensamento que chegou junto com a pontada não foi embora quando a dor passou. E se isso piorar? E depois mais devagar e mais pesado. E se eu não conseguir mais trabalhar? Sofia tinha 58 anos. Trabalhava desde os 26, quando largou o interior para vir para a cidade, depois que o casamento acabou e ela ficou com 2 filhos pequenos e a certeza de que precisava se virar. Tinha trabalhado em restaurante, em casa de família, num buffet de festas por 3 anos, onde ela trabalhava de sexta a domingo sem exceção. E há 18 anos nessa escola, onde pelo menos tinha carteira assinada, 13º, e férias que ela raramente tirava completas, porque sempre tinha uma escala que precisava dela. 32 anos de trabalho, sem parar, sem reclamar, sem poupar. Não porque fosse irresponsável, não porque gastasse com bobagem, mas porque o dinheiro que entrava todo mês era calculado com uma precisão cruel para ser exatamente suficiente para o que precisava sair. Aluguel, luz, água, gás, conta do mercado que ela tentava segurar, mas que sempre estourava um pouco porque comer é uma necessidade que não negocia. O remédio da pressão que ela tomava desde os 52, depois que o médico do posto olhou o exame dela com aquela cara que os médicos fazem quando não querem assustar, mas precisam ser sérios.
E os pedidos? Os pedidos que chegavam com a regularidade de uma conta de cartão que nunca é quitada, sempre vem no mês seguinte um pouco maior. Do Marcos, o filho mais velho, 32 anos, que morava no mesmo bairro com a namorada e tinha um carro usado que vivia precisando de alguma coisa. Uma vez foi o pneu, outra vez foi o seguro que venceu, outra vez foi uma multa que ele não esperava. Sempre havia uma urgência nova, sempre apresentada com aquele tom de quem sabe que vai receber um não, mas que torce para o sim. Da Camila, a filha mais nova, 28 anos, que fazia uma faculdade à distância e trabalhava meio período e vivia numa situação financeira que ela descrevia como apertada, com tal frequência que Sofia já tinha deixado de calcular quantas vezes tinha ouvido essa palavra vinda dela. A Camila não pedia dinheiro com a mesma regularidade do Marcos, mas quando pedia, pedia de um jeito que doía mais, com uma voz cansada, com uma pausa antes de falar que fazia Sofia já estar dizendo sim antes mesmo de ouvir a pergunta. Sofia nunca disse não. Dizer não, dentro do sistema de crenças que ela tinha construído ao longo de 30 e tantos anos de maternidade, era equivalente a dizer: eu não te amo o suficiente para me sacrificar por você. E Sofia amava os filhos, mais do que qualquer coisa nesse mundo, mais do que o sono, mais do que o descanso, mais do que a própria saúde, se fosse honesta consigo mesma, o que raramente era, porque ser honesta consigo mesma significava olhar para coisas que era mais fácil não olhar. Ela não percebeu, naquele momento na frente do caldeirão, que esse amor sem limite era também uma forma de se apagar. Que dizer sim para todo mundo era, na prática, dizer não para ela mesma. Ainda não havia empreendido isso. Ainda faltava a professora Delmira e um corredor de escola e uma conversa que mudaria a lógica com que ela enxergava o próprio dinheiro. Mas, apontada no pulso, tinha plantado uma semente de medo que ela não conseguia mais ignorar. Naquela noite, Sofia chegou em casa às 6h30. A dor nos pés era uma companheira tão fiel que ela já nem registrava mais, só registrava o alívio quando tirava o tênis na porta. Ela foi até a geladeira com a energia de quem está funcionando no modo reserva. Abriu a porta, ficou olhando para dentro por uns 10 segundos. Tinha arroz de ontem, tinha 2 ovos, tinha a última linguiça de um pacote que ela tinha comprado na terça, já era pouco. E tinha o frango que ela tinha planejado fazer hoje, mas que tinha dado para o Marcos ontem, porque ele tinha aparecido na hora do jantar e ficado com aquela cara de quem não comeu direito o dia todo. E Sofia tinha pensado que podia fazer outra coisa hoje, que sempre dava um jeito. Ela fechou a geladeira, acendeu o fogão, fez arroz com 2 ovos estrelados. Comeu sozinha na mesa da cozinha pequena, com a televisão ligada no volume baixo, um daqueles programas de auditório que ela não assiste de verdade, mas que serve para que o silêncio não seja completo. E enquanto comia, o pensamento da manhã voltou. Apontada. O medo. A pergunta que ela não tinha conseguido responder. Se eu não puder mais trabalhar, o que eu tenho? Ela tentou fazer a conta mentalmente. Tentou imaginar o que aconteceria se amanhã o médico falasse que o pulso precisava de cirurgia e que ela teria que ficar 2 meses afastada. O auxílio-doença cobriria uma parte, ela sabia disso, mas nunca tinha parado para calcular quanto exatamente. Nunca tinha parado para pensar em termos de: se eu somar tudo que tenho guardado agora mesmo, em quanto tempo isso acaba? A resposta chegou antes mesmo de ela terminar de formular a pergunta. 0. Ela tinha 0 guardado. Não havia nenhuma conta separada, nenhum dinheiro de lado, nenhuma poupança com R$ 2 que pelo menos existisse como símbolo. Havia o salário que entrava e o mês que consumia tudo antes do dia 20. Havia o saldo que chegava a negativo nos últimos dias antes do pagamento.
Aqueles dias em que ela contava moedas dentro da bolsa para ver se completava a passagem. Aqueles dias em que ela comia arroz com ovo não porque quisesse, mas porque o dinheiro tinha ido embora antes dela. Sofia olhou para o prato de arroz com ovo na frente dela. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu raiva. Não de alguém específico, não do Marcos, não da Camila, não do ex-marido que foi embora e não voltou. Uma raiva mais ampla e mais silenciosa. A raiva de quem percebe que passou décadas sendo a última da fila na própria vida e nunca havia parado para perguntar por que isso era normal. Ela terminou o jantar, lavou o prato, foi dormir. Na manhã seguinte, tinha sopa de legumes no cardápio de novo. Sofia estava no corredor da escola, indo buscar sal no estoque do fundo, quando cruzou com a professora Delmira. Delmira era aposentada havia 3 anos. Tinha dado aulas de história por quase 35 anos naquela mesma escola, e agora aparecia de vez em quando para dar aulas de reforço voluntário para alunos com dificuldade, porque ela dizia que casa quieta demais a deixava nervosa. Tinha 64 anos, cabelo curto e branco que ela não pintava, porque disse certa vez que ia fazer mais sentido ser grisalha do que fingir que não era. Andava com uma sacola de pano no braço que sempre parecia ter mais coisas do que cabia, e tinha esse jeito de falar devagar e olhar direto nos olhos que fazia a pessoa sentir que estava sendo completamente vista. Sofia gostava de Delmira. Não eram amigas, nem próximas, não se encontravam fora da escola, mas havia entre elas aquela afinidade silenciosa de mulheres que trabalham duro e sabem reconhecer isso uma na outra. Quando Delmira perguntou como ela estava, naquele corredor, entre o estoque e o refeitório, Sofia abriu a boca para dizer, bem, obrigada, como sempre dizia, como se fosse um reflexo, uma resposta que existia antes da pergunta. Mas o que saiu foi diferente. Tô com medo, professora. As palavras saíram sem ela ter decidido que iam sair. E uma vez fora, não havia como colocar de volta. Delmira não perguntou medo de quê. Não fez aquela cara de susto ou de pena que as pessoas fazem quando você fala algo inesperado. Ela simplesmente parou no corredor, encostou de leve na parede, cruzou os braços sobre a sacola de pano e disse com aquela voz devagar que era dela: "Me conta." E Sofia contou. Contou da pontada no pulso no dia anterior. Contou que tinha ficado parada com a concha na mão, pensando que se aquilo piorasse, ela não tinha nada. Contou da geladeira vazia de ontem à noite, do arroz com ovo que tinha feito para ela, enquanto o frango que era dela tinha ido para o filho que apareceu sem avisar. Contou das moedas que contava dentro da bolsa nos últimos dias antes do pagamento. Contou que uma vez precisou pedir dinheiro emprestado para uma colega de trabalho para pagar a passagem da semana porque o saldo tinha zerado antes do dia 20 e ela tinha tido vergonha de falar para os filhos porque não queria parecer que estava pedindo que eles devolvessem alguma coisa. Contou tudo isso no corredor da escola, com a voz baixa e sem choro, porque Sofia tinha aprendido desde muito cedo, desde antes dos filhos. Desde antes do casamento que acabou, que chorar em público criava uma dívida. A dívida de parecer fraca. E ela não podia se dar ao luxo de parecer fraca para as pessoas que dependiam dela, parecer forte. Delmira ouviu tudo sem interromper uma vez sequer. Quando Sofia terminou, ficou um momento em silêncio, com aquele olhar de quem está organizando as palavras não para soar inteligente, mas para soar verdadeiro. Então disse: "Sofia, você sabe o que você faz todo dia nessa cozinha?" "Cozinho", ela respondeu, sem entender para onde ia a pergunta. "Não", disse Delmira. Você serve 300 crianças. Você serve sua família quando chega em casa. Você serve seus filhos quando aparecem na porta. Você serve o sistema que precisa que você apareça todo dia às 6 da manhã sem falhar. E no fim do dia, o que sobra para você?
Sofia ficou quieta. A resposta estava no rosto dela, mas ela não conseguia falar em voz alta. O erro não é você ser generosa, continuou Delmira, com aquela firmeza suave que era dela. O erro não é você amar seus filhos. O erro é a ordem em que você faz as coisas. Você serve todo, mundo primeiro, e espera sobrar para você. Mas nunca sobra. Sempre aparece mais alguém com o prato vazio estendido na sua frente antes de você chegar na sua vez. E você não consegue negar, porque você foi ensinada que negar é o mesmo que não amar. Só que não é. Sofia, se pagar primeiro não é egoísmo, é sobrevivência. Sofia sentiu aquelas palavras pousarem em algum lugar que ela não sabia que estava aberto. A partir de hoje, disse Delmira, eu quero que você mude. Uma coisa só. Uma única coisa. A primeira concha de tudo que você ganhar, você serve para você. Antes dos boletos, antes dos pedidos, antes de qualquer outra coisa. A gente chama isso de se pagar primeiro. Mas para você, que vive nessa cozinha, eu prefiro chamar de outra forma. É o seu prato de segurança, e ele vem antes de qualquer outro prato. Sofia ficou olhando para ela. Quanto? Ela perguntou. Quanto você consegue guardar sem sentir que vai faltar de... Verdade, Sofia pensou. Fez a conta mentalmente, aquela conta que ela fazia toda vez que recebia e que sempre terminava com 0 sobrando. Mas desta vez tentou pensar diferente. Tentou imaginar um valor que pudesse sair antes de tudo, antes mesmo de pagar o aluguel. Um valor que fosse pequeno o suficiente para não desequilibrar as outras contas, mas que fosse real o suficiente para existir. 50 reais, ela disse. Talvez 50 reais. Então, 50 reais, disse Delmira. No dia que você receber, antes de pagar qualquer boleto, antes de transferir qualquer centavo para qualquer pessoa, você pega 50 reais em espécie. Não no Pix, não na transferência, em espécie. Você vai ao caixa eletrônico, você saca e você segura esse dinheiro na mão. Você sente o peso dele. E então você coloca num envelope, você escreve na frente prato da Sofia e guarda. Pode ser numa gaveta, pode ser numa lata, pode ser dentro de um livro que você nunca vai abrir se preferir. O importante é que seja físico, que seja seu, e que você não mexa nele, a não ser que seja uma emergência sua de verdade. Não uma emergência dos outros. Sua. Sofia ouviu tudo. Ficou quieta por um momento. E se aparecer uma urgência? Ela perguntou. Porque sempre aparecia uma urgência. Sempre. Delmira deu um sorriso leve, do jeito de quem já esperava essa pergunta. Vai aparecer. Com certeza vai aparecer. Mas você vai descobrir uma coisa interessante. A maioria das urgências que aparecem na sua vida não são urgências suas. São urgências dos outros que você aprendeu a tratar como se fossem suas. A diferença entre uma emergência sua e uma emergência dos outros é simples. A emergência sua é aquela que, se não for resolvida, você não tem onde dormir, não tem o que comer ou não tem como se tratar. Todo o resto pode esperar. Todo o resto tem outra solução que não passa pelo seu envelope. Sofia ficou pensando nisso pelo resto do dia. Mexeu o feijão, serviu a sopa, lavou as panelas e ficou com aquela frase na cabeça rodando como uma música que entra na cabeça e não sai. A maioria das urgências que aparecem na sua vida não são urgências suas. 2 dias depois, era dia de pagamento. Sofia recebeu a notificação no celular às 6 da manhã, ainda na cozinha da escola. Sentiu aquela mistura de alívio e ansiedade que todo mundo que vive no limite sente quando cai o salário. Alívio porque tem dinheiro, ansiedade porque ele já tem destinatários antes mesmo de você abrir o aplicativo do banco. Na hora do almoço, durante a pausa de 40 minutos que ela tinha entre servir as crianças e começar a limpeza,
Ela foi ao caixa eletrônico da farmácia da esquina, sacou o dinheiro para o aluguel, para a conta de luz, para o mercado. E então ficou parada com a cédula de R$ 50 na mão. Era um papel, uma nota com a cor de alguém que ela não conhecia bem impresso nela. Pesava quase nada. Qualquer pessoa que passasse na rua olharia para ela parada na frente do caixa eletrônico, segurando uma nota de R$ 50, e não entenderia por que ela estava parada tanto tempo. Mas para Sofia, aqueles R$ 50 eram mais pesados do que os 320 que ela tinha sacado antes para as contas. Porque aqueles 320 já estavam entregues mentalmente antes de existirem na mão dela. Eles tinham nome, endereço e data de vencimento. Aqueles 50, não. Aqueles 50 iam ficar. Ela dobrou a nota. Guardou no bolso do avental. Naquela tarde, em casa, ela tirou o envelope que tinha preparado seguindo as instruções de Delmira. Um envelope comum, daqueles que vêm com carta de banco que ela tinha encontrado na gaveta da cozinha. Ela colocou a nota de R$ 50 dentro. Pegou uma caneta azul que estava em cima da mesa. Aquela caneta que a Camila tinha deixado numa visita e que Sofia tinha guardado sem saber por quê. E escreveu com a letra um pouco torta porque o pulso ainda doía quando ela segurava a caneta por muito tempo. Prato da Sofia. Ficou olhando para aquelas duas palavras escritas no envelope por um tempo que ela não conseguiu medir. Depois foi até o quarto, abriu a gaveta debaixo da cômoda onde ficavam os lençóis que ela usava menos e colocou o envelope lá, dentro, embaixo dos lençóis dobrados. Fechou a gaveta e foi pagar o aluguel pelo aplicativo. Naquela noite ela dormiu de um jeito diferente. Não foi um sono mais longo, não foi um sono sem preocupação, porque as preocupações ainda estavam todas lá. O pulso doendo, as contas apertadas, o Marcos que ia ligar de novo em algum momento com uma urgência nova. Mas havia uma coisa diferente em como ela fechou os olhos. Uma coisa pequena e quase ridícula de tão pequena, mas que estava lá. Ela tinha algo que era só dela. R$ 50 que tinham o nome dela escrito na frente do envelope e que não iam para lugar nenhum. Os dias seguintes foram iguais. Cozinha às 6, caldeirão, exaustor, crianças, ônibus de volta, apartamento, geladeira, cama. E o pulso que doía mais alguns dias do que outros, mas que ela aprendeu a alongar de manhã. Um conselho da fisioterapeuta do posto de saúde que ela tinha consultado quase de graça graças ao plano da escola, alongar e usar aquela tornozeleira de compressão que a fisioterapeuta tinha indicado e que ela tinha comprado numa loja de artigos ortopédicos por R$ 38. R$ 38 que ela tinha tirado do bolso sem hesitar, porque isso era uma emergência dela de verdade. O segundo mês chegou. Dia de pagamento. Sofia foi ao caixa eletrônico, sacou, pagou as contas e separou os R$ 50 antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de calcular o mercado. Abriu o envelope em casa, colocou os novos 50 junto com os 50 do mês anterior, R$ 100. Ela olhou para aquelas duas notas dobradas dentro do envelope e sentiu uma coisa que ela demorou para nomear. Não era alegria. Não era alívio, era algo mais parecido com o que ela imaginava que devia ser a sensação de plantar uma semente e ver o primeiro broto. Uma coisa pequena que não era nada ainda, mas que provava que era possível crescer. Foi no terceiro mês que a prova chegou. Era uma quinta-feira à noite. Sofia estava em casa depois do trabalho. Tinha jantado, estava sentada no sofá com o celular na mão sem ver nada de verdade. Aquele estado de cansaço em que o corpo está parado, mas a cabeça ainda não desligou. O celular vibrou, era o Marcos. Ela atendeu com aquele reflexo automático de mãe que já antecipa antes mesmo de ouvir. Mãe, tudo bem? Tô te ligando porque apareceu uma oportunidade boa. Sabe aquele som automotivo que eu tô querendo colocar no carro há um tempo? Encontrei um cara que vende por 250, que é um preço bom, mas ele só tem até amanhã o preço assim. Você me empresta?
Te devolvo semana que vem quando receber. Sofia ficou quieta. Ela conhecia esse script. Tinha ouvido ele em diferentes versões ao longo dos anos. O valor mudava, a urgência mudava, o prazo de devolução mudava, mas a estrutura era sempre a mesma. A oportunidade que só existe hoje. A promessa de devolução que vem logo. O tom de quem sabe que está pedindo, mas que acredita que vai receber porque sempre recebeu. R$ 250. Ela não tinha R$ 250 sobrando no momento. Tinha o envelope. Tinha R$ 150 dentro do envelope que tinha um nome escrito na frente. Filho, ela disse. E a voz saiu de um jeito que ela não esperava. Mais firme, não agressiva, não fria, mas firme, como a borda de um caldeirão. Hoje a mãe não pode. Silêncio do outro lado. Como não pode? Você acabou de receber semana passada. Recebi, é verdade. E o dinheiro já tem destino. Que destino? Você pagou tudo. Tem um dinheiro que eu tô guardando, Marcos. Para mim. A pausa que veio depois foi diferente das outras pausas. Não foi a pausa de quem está pensando no próximo argumento. Foi a pausa de quem ouviu algo inesperado e não sabe bem como processar. Guardando para você para quê? Sofia respirou fundo, não para se preparar para uma briga, para se preparar para dizer uma verdade que ela nunca tinha dito em voz alta para nenhum dos filhos. Para quando eu precisar, Marcos, para quando o corpo resolver parar, para quando a geladeira quebrar e eu não ter que pedir dinheiro emprestado para ninguém, para quando eu ficar doente e precisar pagar alguma coisa. Esse dinheiro é o prato da sua mãe. E o prato da sua mãe, ela não vai mais dar para ninguém. Outro silêncio, mais longo. Tá bom, ele disse, com um tom que estava no meio do caminho entre o entendimento e a mágoa. Tudo bem. E desligou. Sofia ficou com o celular na mão. Esperou a culpa chegar. Conhecia bem o caminho que ela fazia. Começava no peito, subia para a garganta, criava aquele aperto de quem acha que fez algo errado simplesmente por ter feito algo por si mesma. A culpa chegou, mas menor do que ela esperava. Muito menor. Ela foi até o quarto, abriu a gaveta, olhou para o envelope com o prato da Sofia, escrito na frente. As letras tortas de caneta azul. Fechou a gaveta devagar. Foi escovar os dentes e dormir. Havia um personagem recorrente na periferia da vida de Sofia que se chamava Geraldo. Geraldo era cunhado, irmão do ex-marido que tinha saído de cena décadas atrás, mas que por alguma razão inexplicável da dinâmica familiar brasileira ainda aparecia em almoços de domingo e festas de aniversário e momentos em que Sofia teria preferido a companhia do silêncio. Geraldo tinha 62 anos, trabalhava em obra e tinha desenvolvido ao longo da vida uma especialidade rara e irritante. A certeza absoluta de que sabia mais sobre a vida das outras pessoas do que elas mesmas. Quando soube, através dos comentários soltos da família que se espalhavam como fumaça, que Sofia estava guardando dinheiro, ele apareceu num domingo com o café que ela ofereceu porque Sofia não sabia deixar de oferecer café para a visita, sentou na cadeira da cozinha, mexeu o açúcar com aquela lentidão de quem vai dizer algo importante e disse: Sofia, com que dinheiro você acha que vai guardar alguma coisa? Com salário de cozinheira de escola? Nessa idade não adianta mais. Devia ter pensado nisso 20, 30 anos atrás. Sofia mexeu o próprio café devagar. Ela disse. Geraldo interpretou o como concordância e continuou. Sua aposentadoria vai ser uma mixaria. Você sabe disso, né? O INSS não vai cobrir nem o aluguel no final. Você devia era tentar arrumar uma renda extra, sei lá, fazer marmita, alguma coisa assim. Ficar guardando R$ 50 por mês não vai te salvar de nada. Sofia levantou os olhos do café e olhou para Geraldo por um momento. Não com raiva, com aquela serenidade quieta de quem não precisa mais provar nada para ninguém.
Pode não salvar tudo, ela disse. Mas é meu. Geraldo deu uma risada curta, a risada de quem acha que o outro disse uma besteira simpática. Ele foi embora logo depois. Sofia lavou as xícaras, enxugou as mãos no pano de prato verde que ficava pendurado no forno e ficou parada na frente da pia, olhando para a torneira gotejando. R$ 50 por mês não era nada para Geraldo. Ela sabia disso. Para Geraldo, R$ 50 era o troco que ficava no porta-malas do carro. Mas Geraldo nunca tinha contado moedas para a passagem. Geraldo nunca tinha comido arroz com ovo durante 3 dias para sobrar dinheiro para o jantar dos filhos. Geraldo nunca tinha ficado parado na frente de um caixa eletrônico, segurando uma nota de R$ 50 com aquela sensação estranha de que estava fazendo algo radical, simplesmente por não entregar aquele dinheiro para mais ninguém. O que Geraldo não entendia e que Sofia estava começando a entender era que aquele dinheiro não era sobre a quantidade, era sobre o que representava. Era a primeira vez na vida adulta dela que havia dinheiro que era exclusivamente dela, que ninguém tinha pedido, que ela não tinha dado, que estava guardado não para resolver o problema de mais ninguém, mas para ser a resposta quando ela própria precisasse de uma. Isso não era mixaria. Isso era a fundação de alguma coisa que ela ainda não sabia nomear completamente, mas que sentia nos ossos cansados e no pulso dolorido e nos pés que inchavam, que era necessária para ela continuar existindo de um jeito que fizesse sentido. Os meses foram passando. Sofia foi ao trabalho, mexeu o caldeirão, alimentou 300 crianças, voltou para casa. E todo mês, no dia do pagamento, antes de qualquer coisa, a primeira concha era dela. Depois de 4 meses, ela trocou o envelope por uma lata de biscoito de lata, aquelas latas quadradas com tampa que encaixa, que ela tinha achado no fundo do armário da cozinha. Era uma lata de biscoito amanteigado que a Camila tinha dado de presente no Natal de 2 anos atrás. Vazia desde então, porque Sofia tinha guardado a lata, achando que um dia serviria para alguma coisa. Ela limpou a lata por dentro com um pano úmido, deixou secar e escreveu com o mesmo marcador azul na tampa: Prato da Sofia. As letras tinham ficado maiores desta vez, mais seguras. R$ 200 na lata. Era um valor que, em qualquer análise racional, não resolvia nada. Não pagava um mês de aluguel, não cobria uma cirurgia, não substituía um salário. Mas era um valor que também não tinha existido nunca antes naquele apartamento com a parede úmida do banheiro e a geladeira barulhenta. E isso significava alguma coisa que transcendia a lógica financeira. Significava que Sofia tinha começado. O pulso ainda doía às vezes. A fisioterapeuta tinha dito que com os exercícios e a compressão a tendência era melhorar, mas que levaria tempo e que ela precisava ter cuidado com o peso que carregava. Sofia tinha ouvido o conselho, tinha tentado pedir para as ajudantes carregarem as panelas mais pesadas, tinha se lembrado de alongar antes de começar a mexer o caldeirão. Não resolvia tudo, mas resolvia um pouco. E um pouco ela estava aprendendo. Era o começo de tudo. Numa tarde de sábado, quase 6 meses depois da conversa no corredor com a professora Delmira, o celular tocou. Era um número que ela reconheceu depois de uns 2 toques. Geraldo. Ela atendeu porque não atender seria criar um drama que não valia a pena. Sofia, oi, tudo bem? Olha, tô ligando porque tô numa situação complicada esse mês. Você sabe que eu tava pagando umas prestações e a conta foi penhorada. Tô numa situação apertada até o fim do mês. Precisava de R$ 300 emprestados. Você me ajuda? Te regularizar. Sofia ouviu tudo. Não interrompeu. Esperou ele terminar. Geraldo, eu não tenho R$ 300 sobrando para te emprestar. Mas você não estava guardando dinheiro. Tô guardando. E é meu, não é para emprestar. Pausa. Sofia, é uma situação de emergência.
Eu sei que é, e se você quiser, eu posso te contar como eu comecei a guardar o meu. Tem uma lógica simples que uma amiga minha me ensinou. Eu posso te passar, mas dinheiro eu não... Para te dar, não. Geraldo desligou sem agradecer pela oferta. Sofia sabia que ele ia desligar assim. Sabia que a oferta de ensinar soaria como ofensa para ele, que preferia receber dinheiro a aprender a não precisar pedir emprestado. Mas ela tinha feito a oferta assim mesmo, porque era a coisa certa a fazer, e porque a professora Delmira tinha lhe ensinado, sem precisar dizer em palavras, que proteger o próprio prato não significava deixar os outros, significava parar de ser a única fonte de alimento de todo mundo ao redor. Sofia ficou com o celular na mão depois que Geraldo desligou. Esperou a culpa. Esperou o aperto no peito. Não veio. Ou veio tão fraco que ela mal sentiu, como um eco distante de algo que um dia tinha sido barulhento. E nesse momento, parada na sala do apartamento com a tarde entrando pela janela de grade enferrujada, Sofia entendeu que estava diferente. Não diferente de forma dramática e visível. Diferente do jeito que as coisas importantes mudam na vida. Devagar, silenciosamente, sem data marcada, sem que a gente consiga apontar o exato momento em que cruzou a linha entre quem era e quem está se tornando. Ela tinha deixado de ser a panela vazia esperando sobrar. Tinha começado a ser a primeira a se servir. E isso mudava tudo. Não os boletos que continuavam chegando. Não o salário que não ia dobrar. Que ainda precisava de cuidado. Não os filhos, que continuavam sendo os filhos com todas as necessidades e pedidos que sempre tiveram. Mas mudava ela. E mudar ela era o único ponto de partida real que existia. Se você chegou até aqui, eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu terminar. A história da Sofia é ficção. O nome, a escola, a lata de biscoito amanteigado, a professora Delmira, o Geraldo com a risada irritante, tudo inventado, mas ficção. O medo de adoecer e não ter nada. O medo de chegar numa idade em que o corpo começa a dar sinais e olhar para trás e perceber que você construiu a vida inteira dos outros enquanto a sua própria ficava para depois. O medo de contar moedas para a passagem. De comer o que sobrou para que os outros comam o que é bom, de não conseguir dizer não porque aprendeu que amor e sacrifício são a mesma coisa e que se parar de se sacrificar vai deixar de ser amado. Medo é real, e ele tem um nome que a gente raramente fala em voz alta: autonegligência. A negligência que a gente pratica contra si mesma. O hábito de ser a última da fila na própria vida e tratar isso como virtude. Não é virtude. É um erro que custa caro. Às vezes custa a saúde. Às vezes custa a dignidade nos anos em que o corpo não aguenta mais o mesmo ritmo. Às vezes custa a paz de espírito de nunca conseguir dormir sem a sombra da pergunta: e se amanhã puder mais? O que a professora Delmira ensinou para a Sofia e o que eu quero te dizer agora é simples. É uma ideia tão simples que parece pequena demais para mudar alguma coisa. Mas é exatamente por isso que funciona. Porque ela não exige que você seja outra pessoa. Não exige que você tenha mais dinheiro do que tem. Não exige que você deixe de amar quem você ama. Só exige que você mude a ordem. A primeira concha é sua, antes dos boletos, antes dos pedidos, das urgências dos outros que você assumiu como suas. Você existe, você vem primeiro, não porque você é egoísta, porque se você quebrar, quem vai servir todo mundo que depende de você? Se você não tiver um amortecedor entre você e o caos, uma única emergência derruba tudo que você construiu em décadas de trabalho e sacrifício. Se pagar primeiro não é egoísmo. É sobrevivência, é a fundação de tudo, não importa o valor. Pode ser R$ 50, pode ser 30, ser 20. O valor vai crescer com o tempo, porque quando você não quebra o hábito se fortalece. Mas hoje, agora, o que importa é começar.
É pegar a primeira concha e servir para você antes de servir para mais alguém. Dizer não para os outros para poder dizer sim para o seu futuro é um ato de coragem. E se você decidiu, aqui e agora, que a partir de hoje você vai se servir primeiro, eu preciso que você faça uma coisa. Escreve aqui embaixo essas palavras: eu escolho a minha paz, não para mim, para você. Para a versão de você que está cansada de ser a última da fila na própria vida. Para a versão de você que merece ter um envelope com o nome dela escrito na frente. Para a versão de você que já trabalhou demais para não ter nada guardado para si mesma. Se esse vídeo chegou até você hoje, não foi por acaso. Compartilha ele com uma amiga, com sua mãe, com aquela mulher que você conhece e todo mundo e nunca se serve. Deixa o gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo precisa chegar em mais mulheres que estão com a panela vazia. E se inscreve no canal com o sininho ativado, porque toda semana eu trago uma história nova, de uma mulher real, com um medo real e uma vitória real. Aqui no Transformando a Mente a gente não finge que é fácil. A gente só mostra que é possível. Muito obrigada por me deixar fazer parte do seu dia. Abençoe, cuida de você. E a gente se vê no próximo vídeo.